Olá, um prazer muito grande estar com você. O nosso convidado de hoje representa muito bem o livro que eu tenho às mãos, Vivendo a Doutrina Espírita, que, aliás, está à venda aqui na nossa livraria da Comunhão Espírita de Brasília, local que nos recebe muito bem como estúdio do Espiritismo em Foco. Quem é ele? O presidente da Comunhão Espírita de Brasília, Adilson Maris. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Ana Cláudia, muito obrigado a todos que nos assistem. Adilson, tu nasceste em Pernambuco, no Recife. Como é que foi essa infância e como é que esse jovem chegou aqui e aos 25 anos já cuidava da distribuição de alimento para tantas pessoas que precisam não só do alimento da alma, mas do corpo físico também? Ana, a infância, como de toda criança pobre, né? Hoje eu falo para os meus meninos o seguinte: eles estão sempre na frente de computadores. Nós não tínhamos os computadores, nós tínhamos que fabricar os nossos próprios brinquedos. E na periferia do Recife, lá no IPSEP, como toda criança, a gente vivia na rua, adorávamos a rua. E a rua não tinha tanto perigo como é hoje. Então nos divertíamos bastante. Mas o que me fez, vamos dizer assim, a família toda termos sempre uma conduta reta foi a presença dos pais. Apesar da pobreza, das dificuldades, o meu pai e minha mãe sempre nos deixou um legado, a importância do estudo. Eles sempre falavam que o que modificaria a nossa vida era a dedicação que cada um poderia dar a esse estudo. E todos nós, os 5 filhos, você pega hoje, todos são formados com nível superior, um doutor, pós-doutorado, um deles, mas todos com a vida regrada, sem dificuldades, com todos os filhos também pautados no bem, por entender que realmente a educação ela transforma o ser humano. Então, esse trabalho nós temos que agradecer muito aos nossos pais. E como é que entra a doutrina dos espíritos na vida do Adilson? A doutrina ela começa com a nossa irmã mais velha, uma família formada todos de católicos, mas a Jaciara, quando alcançou seus 17 anos, então ela é mais velha do que eu 4, eu estava com meus 13, ela chega na casa dizendo que tinha conhecido a doutrina espírita e minha mãe, um pouco meio assim, ressabiada, ela começou a colocar algumas coisas do espiritismo dentro de casa. Quando eu alcancei 17 anos, não dei muita importância. O jovem estava muito preocupado com a vida lá fora, né? Quando eu fiz meus 17 anos, eu entrei na Força Aérea Brasileira por meio de concurso público, me formei sargento. Na escola eu conheci o espiritismo, também não dei muita importância. Ele bateu a minha porta pela segunda vez, a doutrina espírita. Eu também não estava preocupado com ele. Conheci alguns amigos, né, no movimento espírita, mas estava preocupado. Quando vim para Brasília, então classificado em Brasília, eu queria me formar. Estava preocupado com meus estudos. Entrei na universidade, comecei a estudar. 2 anos de Brasília, com 21 anos de idade, eu conheci minha esposa, Carminha. Conversei alguma coisinha sobre doutrina espírita. E ela se afeiçoou. Então, quem realmente me trouxe para o movimento espírita foi a minha esposa. Então, eu lembro que ela chegou lá com a inscrição, ela falou: estamos matriculados. Matriculados em quê? No ESD. Eu falei: que ESD? É o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Nós vamos fazer esse curso. Você sabe a magia que a mulher exerce sobre os homens, né? Então começamos juntos o movimento espírita, dentro do movimento, e aí 1 ano depois do estudo, eu posso dizer a você que o Caibá, ele se afeiçoou muito com todos nós, e como ele ia sair da evangelização, ele queria deixar um casal também
nesse trabalho, que sairia ele e a Carmen da evangelização, e conseguir pessoas para trabalhar na evangelização é muito difícil, porque a evangelização exige muito da gente. Evangelização na comunhão, você tem que estar aqui 1h40 da tarde, às 13h40, e sair quase 7 horas da noite, todos os sábados. Você não pode faltar. E nós assumimos esse compromisso. Foi difícil porque a família não entendeu. Como é que você sai todos os sábados de tarde? Normalmente é um dia em que a família se reúne. E nós assumimos esse compromisso, que já se vão aí 25 anos. Mas, Adilson, eu falava há pouco que o jovem chegou aqui também na casa separando alimentos Isso. para levar às pessoas. Como é que era esse trabalho? Um dos trabalhos que a gente desenvolveu foi na Alta de Souza. Eu também, na atividade assistencial, nós iniciamos na Alta de Souza. A própria evangelização trabalhava com a família dos deficientes visuais, onde nós coordenávamos esse alimento para distribuição. Nós tínhamos junto com o seu Fábio, que era então coordenador da evangelização, o Getúlio, e alguns outros amigos. Então nós preparávamos, recebíamos todos esses mantimentos, fazíamos a seleção, tínhamos a relação de todos aqueles que iriam receber, tínhamos o cuidado de poder colocar aquilo que era voltado para a criança recém-nascida, para a criança um pouquinho mais velha, separar por módulo e fazer com que a cesta ela chegasse, vamos dizer assim, de acordo com a necessidade da família. Éramos divididos em vários subgrupos, reuníamos aqui na comunhão, os carros saíam e eram distribuídos. Foi um trabalho muito interessante, a gente aprende muito, porque nós estamos muito acostumados com os nossos problemas, né? Achando que as nossas dificuldades são as maiores. Então, a promoção social e a assistência social, ou seja, o trabalho de caridade, ele nos coloca diante de uma outra realidade. Quando nós vamos visitar uma família que não tem muito o que comer, ou muitas vezes não tem nada do que comer, e você é recebido com muito amor e com muito carinho, aquilo te conquista, porque você intimamente se pergunta, né, o que faz essa pessoa sorrir? Se eu estivesse no lugar dela, talvez eu não estaria com essa alegria inteira. E isso aí vai te transformando. Você vai se modificando com o convívio das dores alheias. Você percebe que sua dor ela não significa nada diante das dores do próximo. Então o trabalho de nós levarmos e atuarmos juntos com outros amigos, né? Que o trabalho não é só seu, o trabalho nem nosso, não é do Cristo, isso vai te tocando, vai te transformando. Então foi muito gratificante, aprendemos muito enquanto lá estivemos, porque outras ações dentro do movimento espírita nos obrigaram a nos afastar desse tipo de atividade, mas a gente vem acompanhando o que os jovens vêm fazendo, o que o trabalho da Alta de Souza vem também executando hoje à frente de 250 famílias necessitadas. Mas não passou um filme nesse momento, na saída lá do Recife, o morar junto com outras pessoas de outros lugares e ter também que dividir o alimento? Com certeza. A experiência de sair de casa cedo, com 17 anos de idade, eu posso dizer a você que foi bastante dolorida. Chorei muito, todo dia à noite a gente chorava lá, eu era um dos mais novos, com 17 anos, e eu tinha alguns amigos que falavam assim, daqui a pouco você se acostuma. E isso fez amadurecer. Então eu amadureci muito cedo em função a vida dentro do quartel, ela nos força a nos tornarmos independentes muito cedo. Agradeço muito a oportunidade que eu tive nessa encarnação de ser militar. Hoje eu estou na reserva, sou capitão da reserva, da aeronáutica, e de todo esse engrandecimento que a vida militar nos proporciona. Fiz grandes amigos, irmãos, até eu posso dizer a você, e com isso o ser humano ele vai sendo preparado, moldado, né? Se hoje eu sou presidente da comunhão, eu posso dizer a você que tudo isso fez parte, para eu hoje estar na presidência, de uma vida inteira de aprendizado. Começou dentro das Forças Armadas na área da administrativa, depois a formação como economista, a gestões que foram executadas também fora
da vida militar, uma vez que eu tive uma experiência administrativa no Distrito Federal, sendo responsável pela condução de todos os terminais rodoviários do Distrito Federal, o que nos deu, vamos dizer assim, condições de poder estar à frente de uma casa dessa e também geri-la com a eficiência que todos nós esperamos. E como é que é ver esses jovens que ao longo de mais de 20 anos passam pela sua mão como evangelizantes? Isso é o que há de mais gratificante no movimento espírita, pelo menos para mim, que eu posso falar. Porque nós trabalhamos com jovens dos 4 aos 17 anos de idade, 18 anos de idade. Hoje, atualmente, eu trabalho com jovens de 15 até 17 anos. Já trabalhei com jovens de 10, de 11, de 12 e por aí vai. Os pequenininhos ainda não. Eles ainda exigem muito de nós, né? Mas eu digo para você o seguinte, uma transformação maravilhosa. A gente, hoje, de vez em quando eu cruzo com eles aqui já médicos, advogados, engenheiros, administradores, e aqueles que vêm, nos abraçam, agradecem a oportunidade de terem aprendido, vamos dizer assim, a moldar o ser humano que há em cada um de nós, o espírito que precisa do aprendizado, de compreender a sua essência. Então, você lidar com esse jovem é você também se transformar. Eu sempre digo para as pessoas o seguinte, a natureza ela não dá salto, todos nós sabemos. Nós vamos nos construindo diariamente. Então, você ter o contato com o jovem, você se obriga a se transformar. Você fica atento àquilo que você fala, como você age, porque é mais do que uma obrigação. Isso passa a viver dentro de você, porque você tem que ser exemplo. Aí às vezes as pessoas, mas você está forçando muito a barra. Mas é assim. A gente primeiro força a barra nessa nossa transformação. Aí daqui a pouco isso vai fazendo parte de você. E você vai aceitando a vida como ela tem que ser pautada dentro do Evangelho de Jesus. Jesus nos convida a uma transformação íntima. E essa transformação ela não é do dia para a noite. A gente vai abandonando vícios e conquistando virtudes. E essas virtudes elas só são conquistadas se nós perseverarmos. Assim, eu tenho que ser melhor, eu tenho que saber silenciar, eu tenho que sorrir, eu tenho que falar palavras boas, né? Eu não posso estar falando palavrões, eu não posso estar sendo carrancudo com as pessoas. E isso é uma conquista diária. E esse contato com o jovem te obriga. O contato com as pessoas te obriga. Mas o jovem, ele guarda muito o seu exemplo. Ser pai também é muito bom. Foi uma das maiores alegrias, né? Porque o filho, ele se espelha em você. Então você tem que, dia a dia, ir se transformando. Então essa vivência com o jovem, ela é salutar para qualquer pessoa. Nós vamos dizer assim, renovamos diariamente o contato com eles. Trabalhoso ser presidente de uma casa que recebe mais de 5.000 alunos para estudar a doutrina espírita? É uma experiência maravilhosa, né? Trabalhoso sim, mas prazeroso. Todo trabalho ele tem que ter o seu prazer. Eu confesso a você que eu venho todos os dias a esta casa com uma alegria no coração. Poder proporcionar àqueles que frequentam a comunhão espírita, não só os alunos, que nós vamos chegar realmente ao número de 5.000 alunos, mas todos aqueles que vêm também para o exercício da mediunidade. Nós hoje somos mais de 2.800 médiuns trabalhando na comunhão espírita. O ano passado nós fizemos uma estatística, foram atendidos mais de 500.000 pessoas. É um número fantástico. E só tende a crescer. E você tem, junto com a equipe, a presidência ela tem um papel mais de orientadora. Você tem que estar conhecendo toda a casa, mas você tem que colocar as pessoas-chave no lugar certo na parte administrativa. Eu sempre falo para as pessoas o seguinte, a comunhão espírita ela é muito grande, mas ela tem o Centro Espírita, Comunhão Espírita de Brasília, mas ela tem a empresa, Comunhão Espírita de Brasília. O centro só funciona se a empresa funcionar. E como empresa, nós temos que, vamos dizer assim, viver o mundo de César. Nós temos que deixar tudo funcionando, como a própria legislação nos cobra. E colocarmos pessoas capacitadas nos seus devidos lugares. Se a pessoa não tem condições de estar à frente daquela atividade,
nós temos que chegar na pessoa e falar assim, ó, lamentavelmente você não pode estar à frente dessa atividade porque nós esperamos do profissional tal atividade, tal ação. Então essa administração, ela nos exige uma postura de administrador, sem jamais nos esquecermos que somos espíritas, que somos cristãos, que somos irmãos. Então esse balanço dessa administração, ela nos exige muito, nós temos que perseverar para que a excelência ela possa ser um dia conquistada. A gente sabe que não nessa encarnação, mas quanto melhor a gestão da casa, melhor também as pessoas adentram, permanecem, conhecem o movimento espírita, conhecem a mensagem do Cristo e aí começam também a se transformar e serem felizes. Fizemos uma longa viagem, saímos do Recife, Pernambuco. Para quem não sabe, as últimas pesquisas revelam que o bairro Epicep é um dos mais violentos do estado de Pernambuco. Saímos de lá, fomos à Escola Preparatória de Sargentos da Aeronáutica e chegamos à Comunhão Espírita de Brasília. Muitos os talentos, né, Adilson? O que dizer então sobre a parábola dos talentos para os jovens que iniciam uma caminhada e às vezes param na metade do caminho porque acham que tudo é muito difícil? É interessante quando você coloca a parábola dos talentos, porque normalmente as pessoas, quando pensam em talentos, pensam normalmente em recursos financeiros, né? E a gente para pensar assim, quais são os talentos que eu possuo? Eu começo a dizer que o principal talento de todo ser humano é a sua família. Você ter a oportunidade de ter uma família que possa lhe impulsionar. Às vezes você pode dizer assim, ah não, mas eu não tive pai, eu não tive mãe. Mas você teve um tio, você teve um amigo, porque a família ela não se restringe ao pai, à mãe, ao irmão, mas aos amigos que estão à sua volta. E quando a gente conhece a doutrina espírita, a gente percebe que a própria dificuldade nos é um talento. A ausência da materialidade da nossa vida, das facilidades da nossa vida, é um talento, porque cada um vai vivenciar aquilo que está precisando. Então, se você tem uma dificuldade financeira, essa dificuldade financeira é um talento na sua vida. Como é que você vai vivenciar esse talento e explorar esse talento? Um livro na sua mão é um talento. Quantas vezes a doutrina espírita bateu na minha porta, umas 3 ou 4 vezes, e eu ignorei. Hoje eu falo para os meus alunos o seguinte, eles com 17 anos, se eu tivesse o conhecimento que vocês já adquiriram na idade de vocês com 17 anos, eu teria errado menos lá atrás. Então, tudo que nos surge, tanto de facilidade como de dificuldade, são talentos. Como eu vou trabalhar essas moedas que o planejamento espiritual da minha existência colocou? Eu não posso desistir, porque a desistência ela vai fazer com que lá adiante eu venha colher, ou para eu produzir aquilo que estava previsto, ou seja, com um esforço muito maior. E aí eu vou ter que realmente me transformar cada vez mais. Então veja só, família é o maior dos talentos. As dificuldades são talentos na nossa existência, as facilidades são talentos, mas como eu vou trabalhá-los? Então eu tenho que multiplicar, como a parábola fala. Eu tenho que pegar esse talento que chega na minha mão, valorizá-lo e fazer o bem, sempre o bem para todos, independente de quem os seja. As pessoas vão bater a nossa porta, vão sempre querer um sorriso, um abraço fraterno, vão querer uma palavra amiga. Ninguém nos procura para receber pedradas. As pessoas querem sempre um afago, mais do que nunca. Na estrutura em que o nosso planeta vive, nós devemos ser caridosos uns com os outros. Devemos colocar Jesus no coração. E essa transformação de Jesus, você permitir que Jesus bata a sua porta. Ele sempre vai estar nos batendo. Mas você que tem a chave para abrir. E você tem que permitir que o Cristo entre dentro da sua morada, tanto do coração como da mente, e que ele permaneça. Porque o que é que acontece? Jesus não sai, nós o tiramos. Então ele está sempre batendo a porta, a gente abre e a gente vê, não estou afim não, a gente fecha a porta. A gente tem que abrir, convidar o Cristo para entrar dentro de nós e deixarmos ele junto.
E aí sim a gente cresce como ser humano e proporcionando a todos que convivem conosco no nosso dia a dia também uma transformação, fazendo com que o mundo seja melhor. Adilson, te agradeço Eu que agradeço a oportunidade. Pedindo a Ismael que te proteja, que te guie. Ismael, esse anjo protetor, governador espiritual do Brasil, para que sempre coloque sobre ti, sobre a tua família, sobre a direção desta casa, muita paz, muito equilíbrio e muitas coisas boas. Muito obrigada por aqui estar conosco. Muito obrigada, Luciana, a todos que nos assistem, sempre lembrando que nós só vamos vencer a nossa jornada se Jesus realmente permanecer dentro de cada um de nós. As dificuldades são naturais na nossa vida, elas fazem parte do nosso aprendizado. Nenhum aprendiz, nenhum estudante, ele cresce sem fazer o seu teste. E não é um teste, são vários testes diários. Então, vamos trabalhar a resignação, vamos trabalhar a tolerância e vamos estudar para compreendermos a mensagem de Jesus, e aí sim a gente vivencia com um amor maior. E hoje você aprendeu um pouco mais vivendo a doutrina espírita. Um abraço no coração e até o próximo programa.